Você nem imagina que neste mundo exista uma planta que era colocada nos túmulos dos faraós em sua jornada para a vida após a morte. Uma planta que as pessoas comiam há milhares de anos, muito antes do surgimento da agricultura. Ela cresce sem fertilizantes, sobrevive à seca e é muito mais benéfica do que muitas culturas modernas. Mas hoje, as autoridades agrícolas de todo o mundo a consideram oficialmente uma das ervas daninhas mais perigosas do planeta. Os agricultores aprendem a eliminá-la com produtos químicos, e as empresas químicas lucram milhões vendendo herbicidas contra ela. Mas a questão é, por que uma planta que alimentou civilizações por milhares de anos, de repente se tornou inimiga da agricultura? Hoje vamos voltar 6.000 anos no tempo para descobrir a história de um superalimento que antes era considerado uma erva daninha comum. No início do século XX, arqueólogos que escavavam tumbas egípcias fizeram uma descoberta que mudou completamente nossa compreensão da nutrição na antiguidade. Os arqueólogos esperavam encontrar ouro, amuletos e joias no local, mas encontraram algo inesperado. Descobriu-se que pequenos tubérculos secos estavam ao lado dos corpos dos grandes faraós. A princípio, foram confundidas com comida qualquer, mas a análise revelou algo completamente diferente. Os tubérculos foram cuidadosamente selecionados, secos de forma especial e colocados com esmero junto ao corpo. Mas a descoberta mais inesperada foi feita posteriormente pelos arqueólogos, quando começaram a examinar não apenas os objetos nas tumbas, mas também as próprias múmias. A análise revelou que as mesmas plantas foram encontradas nos estômagos de alguns deles, o que significa que os faraós e nobres egípcios as consumiam literalmente antes de morrer. E tudo isso não era em vão, pois os tubérculos não eram apenas uma planta, mas um símbolo da vida eterna e da nutrição divina. Os antigos egípcios as colocavam em túmulos como oferendas sagradas e acreditavam que elas nutriam o Ka e o Ba, davam força para a jornada através do Duat, ajudavam a pessoa a passar pelo julgamento de Osíris e renascer nos campos de Yalu. Isso não era apenas comida para um dia, mas uma garantia de imortalidade e uma reserva de energia que não se deteriorava por séculos e não exigia sacrifícios de animais ou rituais complexos. Os tubérculos eram considerados sagrados e continham em si mesmos o poder do Nilo, a fertilidade e o ciclo eterno do renascimento. As paredes do túmulo do vizir Hekmir, um dos altos funcionários do novo reino, retratam até mesmo o processo de preparação de alimentos a partir deles. Os trabalhadores moíam-nos em grandes almofarizes, misturavam-nos com mel e moldavam pequenos cones doces, enquanto um escriba permanecia por perto, contando cuidadosamente a colheita. Esses doces eram considerados oferendas rituais e frequentemente apresentados aos deuses, especialmente durante festivais dedicados a Amon. Referências aos tubérculos também aparecem em textos médicos antigos, como o Papiro de Ebers, onde eram usados em misturas medicinais e aromáticas. Tudo isso demonstra que, para os antigos egípcios, elas não eram apenas uma planta qualquer, mas um produto familiar, parte da culinária, da medicina e dos rituais religiosos. E é por isso que é especialmente surpreendente que hoje a mesma planta seja considerada em muitos países uma erva daninha comum que os agricultores estão tentando erradicar. Mas o mistério dessa planta começa muito antes do surgimento das pirâmides egípcias e das primeiras civilizações. No sítio arqueológico de Wadi Kubania, na margem oeste do Nilo, a apenas 20 quilômetros de Assuan, pesquisadores descobriram os restos carbonizados das mesmas plantas. Uma análise cuidadosa revelou uma data impressionante, aproximadamente 16.000 anos atrás. Isso significa que as pessoas consumiam esses tubérculos 8.000 anos antes do surgimento da agricultura. Naqueles tempos remotos, a humanidade não construía cidades, não cultivava campos e não criava animais domésticos. As pessoas viviam em pequenos grupos de caçadores e coletores, percorrendo rios e planícies desérticas e sobrevivendo graças à natureza selvagem.
Foi então que os pequenos tubérculos subterrâneos se tornaram uma das fontes de alimento mais valiosas, pois podiam ser facilmente encontrados no solo macio próximo à água. Eram doces, nutritivas e, o mais importante, podiam ser armazenadas por muito tempo, o que para os povos da Era do Gelo era um verdadeiro tesouro, pois tal suprimento de alimentos não exigia caça nem ferramentas complexas. Alguns pesquisadores acreditam que essas plantas podem ter desempenhado um papel importante na sobrevivência dos primeiros humanos, pois forneciam uma fonte estável de carboidratos em períodos nos quais a caça poderia ser infrutífera. Com o passar do tempo, à medida que o clima começou a mudar e as pessoas gradualmente passaram de uma vida nômade para uma sedentária, os tubérculos não desapareceram da dieta, pelo contrário, começaram a ser usados de forma intencional. E por cerca de 5.000 anos antes de Cristo, essa planta foi cultivada ativamente às margens do Nilo. Juntamente com o trigo e a cevada, os tubérculos tornaram-se parte da agricultura egípcia antiga e forneceram às pessoas alimentos nutritivos no clima quente e seco. Os egípcios chamavam essa planta de Habel Aziz, que pode ser traduzido como tubérculo precioso. Naturalmente, com o tempo, o conhecimento sobre tubérculos se espalhou muito além das fronteiras do Egito. Autores da Grécia Antiga escreveram sobre tubérculos. Eles eram conhecidos no Império Romano, e comerciantes transportavam os tubérculos por todo o Mediterrâneo. Até mesmo o botânico grego antigo Teofrasto escreveu sobre como ferver chufa em cerveja para produzir uma bebida nutritiva. O mais estranho é que hoje em dia a maioria das pessoas nem sequer conhece esta planta, embora durante milhares de anos ela tenha feito parte da alimentação de pessoas em diferentes continentes. Os pequenos e doces tubérculos que outrora alimentaram os humanos da Era do Gelo adornaram os túmulos dos faraós e fizeram parte da culinária antiga. Agora simplesmente permanecem nas sombras. Hoje, essa planta é conhecida por muitos nomes. Na Espanha é chamada de chufa. Em alguns países africanos é chamada de tadwe e, no mundo anglófono, é mais frequentemente conhecida como tiger nuts, devido às listras características na superfície dos tubérculos. No entanto, na verdade, não se trata de uma noz, mas sim de um membro da família das ciperáceas, a mesma família que contém o antigo papiro, a partir do qual os egípcios fizeram as primeiras folhas de escrita. Essa planta é facilmente reconhecida por seus caules triangulares e folhas estreitas e longas que lembram grama. No entanto, seu verdadeiro valor está escondido no subsolo, pois é lá que se forma toda uma rede de pequenos tubérculos, às vezes até várias dezenas em uma única planta. Cada uma tem aproximadamente o tamanho de uma ervilha. É densa e escura por fora, clara e doce por dentro, e seu sabor é frequentemente descrito como uma mistura de amêndoa, coco e avelã. Os antigos egípcios utilizavam esses tubérculos de diversas maneiras. Consumiam-nos crus, assavam-nos sobre brasas, ferviam-nos com cerveja ou moíam-nos até formar uma pasta e misturavam-na com mel para criar pratos doces. A chufa não era usada apenas como alimento, pois textos médicos do Antigo Egito mencionam misturas à base dela, que eram utilizadas para tratar inflamações da cavidade oral, bem como para preparar incenso aromático para defumar casas e templos. Com o tempo, a planta se espalhou muito além do Egito, e após as conquistas árabes, chegou ao norte da África, a Sicília e a Península Ibérica. Ela se enraizou particularmente bem na região de Valência, onde começaram a fazer uma bebida com ela, hoje conhecida como horchata de chufa, um verdadeiro símbolo do verão. A história da horchata remonta ao século XVIII, quando o rei Jaime I conquistou Valência e lhe foi servida uma bebida feita com chufa. Diz a lenda que ele exclamou: "Isto não é leite, isto é ouro puro, minha beleza." Daí vem o nome horchata, que significa beleza. Hoje, em Valência, até 8.000 toneladas de chufa são cultivadas anualmente, especificamente para a horchata, e depois utilizadas para fazer a bebida. Os tubérculos são deixados de molho por um dia, picados,
O leite é espremido, adiciona-se açúcar, às vezes canela ou limão, e são servidos bem gelados em dias quentes. Não é apenas uma bebida, mas uma tradição, parte de festas, encontros familiares e barracas de rua por toda a Valência. Mas a principal razão pela qual a chufa foi valorizada durante milhares de anos não foi apenas o seu sabor, pois os seus tubérculos possuíam uma propriedade rara. Conservavam-se perfeitamente. Após a colheita, eram simplesmente secas ao ar livre, e dessa forma podiam ser armazenadas por anos sem refrigeração ou quaisquer condições especiais. Se necessário, os tubérculos podiam simplesmente ser mergulhados em água por várias horas e voltariam a ficar macios e comestíveis. Além disso, muitos deles permaneciam viáveis e podiam germinar mesmo depois de muito tempo. Graças a essa característica, a chufa não era apenas um produto alimentício, mas também servia como uma fonte confiável de alimento. A colheita podia ser feita no outono, seca e utilizada durante muitos meses, e é por isso que esta humilde planta faz parte da história da humanidade há milhares de anos. A chufa é realmente uma planta incrivelmente nutritiva, pois seus tubérculos contêm 10% de proteína. No entanto, ao contrário da maioria dos outros grãos, eles também contêm todos os aminoácidos essenciais. Mas o que é especialmente surpreendente é o teor de gordura, pois, dependendo da variedade e das condições de cultivo, os tubérculos podem conter entre 22% e 45% de óleo. Um pequeno tubérculo, mais ou menos do tamanho de um grão de bico, que contém um verdadeiro tesouro, o ácido oleico, também presente no azeite de oliva, o que o torna tão valioso. Graças a essa composição, em algumas regiões da África, chegou-se a extrair óleo vegetal da chufa, e pesquisadores modernos a consideram uma cultura com potencial para a produção de biodiesel. No entanto, não são apenas as gorduras e as proteínas que o tornam especial. Os carboidratos presentes nos tubérculos são representados pelo chamado amido resistente. Trata-se de um tipo especial de amido que não causa picos acentuados de açúcar no sangue e, ao mesmo tempo, serve de alimento para bactérias benéficas do intestino. Em termos simples, funciona como um prebiótico natural. Ao mesmo tempo, a chufa contém quase o dobro de amido que a batata, mas possui um índice glicêmico significativamente menor e a energia é liberada gradualmente. Os tubérculos também são incrivelmente ricos em fibras, com um teor que pode ser quase 4 vezes maior do que algumas fontes tradicionais de fibras alimentares. Além disso, a chufa contém cálcio, magnésio, ferro, potássio e vitamina E, razão pela qual muitos pesquisadores hoje a consideram um dos superalimentos mais antigos da história da humanidade. Outro benefício importante da chufa é que ela não contém glúten, proteínas do leite ou quaisquer outros alérgenos, tornando-a adequada para pessoas com doença celíaca, intolerância ao glúten e muitas alergias alimentares. Por esse motivo, tem sido cada vez mais utilizado como uma alternativa segura para vegetarianos e para aqueles que procuram produtos mais naturais. Os tubérculos podem ser moídos para fazer farinha e usados em receitas sem glúten. São utilizados para fazer pão, biscoitos, massas e até barras energéticas. E se você deixar os tubérculos de molho e triturá-los com água, obterá uma bebida cremosa conhecida como leite de tigre. Em Valência, esta bebida é consumida há séculos e tem um sabor suave a coco e nozes, o que a torna perfeita para café, smoothies ou mingau. Os tubérculos também podem ser tostados em uma frigideira seca ou assados no forno, o que os transforma em um petisco crocante e aromático que lembra amêndoas torradas ou lascas de coco, mas sem aditivos e processamento desnecessário. E quando consumidas cruas após ficarem de molho, elas ficam macias, suculentas e levemente doces, com um agradável sabor de nozes, que lembra um pouco amêndoas jovens ou coco fresco. E agora chegamos à questão mais importante, que raramente é respondida abertamente. Se esses minúsculos tubérculos alimentaram pessoas por milhares de anos,
se sobrevivem à seca, crescem praticamente sem fertilizantes e são nutricionalmente tão bons quanto muitas culturas modernas, por que não ocupam vastos campos ao redor do mundo hoje em dia? Por que milhões de hectares de terra são semeados com trigo, milho e soja, enquanto a chufa permanece uma planta praticamente desconhecida? A resposta não é tão óbvia quanto parece. A planta que chamamos de chufa tem um parente selvagem, a Ciperácea amarela. Botanicamente são a mesma espécie de planta, conhecida pelo nome latino Cyperus, esculentus. Na natureza, ela se espalha facilmente e tem uma incrível capacidade de sobrevivência. Por isso, na agronomia moderna, passou a ser considerada não como uma planta alimentar, mas como uma erva daninha. Atualmente, a Ciperácea amarela é considerada uma das ervas daninhas agrícolas mais problemáticas em muitos países do mundo, e a razão para isso reside no sistema de sobrevivência único da planta. No subsolo, forma uma rede ramificada de rizomas que pode se estender por vários metros ao redor da planta-mãe. Nas extremidades desses rizomas, formam-se pequenos tubérculos, as mesmas chufas doces que as pessoas comiam há milhares de anos. Uma única planta pode produzir até 200 tubérculos por temporada, e eles podem permanecer dormentes no solo por anos, sobrevivendo ao frio, à seca e até mesmo a tratamentos químicos. No entanto, se pelo menos parte dela permanecer no solo, depois de algum tempo o campo ficará novamente coberto de junco. É por isso que os agricultores de muitos países consideram isso um verdadeiro pesadelo, porque uma vez que aparece, é quase impossível se livrar disso. No final do século XX, o problema havia se tornado tão grave que o Departamento de Agricultura dos EUA publicou um boletim técnico especial dedicado exclusivamente à Ciperácea amarela e seus métodos de controle. O documento detalhava a disseminação e os métodos de destruição, à medida que a praga começava a interferir seriamente no cultivo de milho, soja e outras culturas. A partir daquele momento, a planta que antes era considerada alimento para as civilizações antigas foi oficialmente relegada à categoria de erva daninha. Em breve, começou uma verdadeira guerra agronômica, com cientistas e empresas químicas desenvolvendo substâncias capazes de impedir o crescimento da ciperácea. Surgiram herbicidas específicos direcionados a essa planta, incluindo compostos como glifosato, bentazona, alosulfuron e sulfentrazona. Mas mesmo com o uso da química moderna, a luta se mostrou difícil, e muitos estudos científicos afirmam categoricamente que um único tratamento raramente produz um resultado completo. Portanto, para reduzir a população de plantas em um campo, os agrônomos muitas vezes são obrigados a realizar tratamentos repetidos ao longo de vários anos. A razão reside mais uma vez nesses tubérculos subterrâneos, pois enquanto eles permanecerem no solo, a planta é capaz de retornar repetidamente. E o mais surpreendente em toda essa história é que as mesmas qualidades que tornavam a chufa tão valiosa para os povos antigos se tornaram um enorme problema na agricultura industrial moderna. Uma planta perfeitamente adaptada à sobrevivência na natureza mostrou-se inadequada para um sistema baseado em campos controlados e colheitas previsíveis. O problema nunca foi apenas a chufa competir com outras plantas no campo. O verdadeiro problema é que isso demonstra claramente a fragilidade do sistema agrícola industrial moderno. A maioria das culturas que hoje ocupam milhões de hectares de terra requerem condições quase perfeitas. Elas exigem solo fértil, fertilização regular, controle de pragas, aplicação de herbicidas e maquinário agrícola sofisticado. Vastos campos de trigo, milho e soja sobrevivem apenas por meio de investimento constante, controle e infraestrutura, mas o cultivo da chufa é completamente diferente. Ela cresce onde muitas outras culturas morrem, tolera o calor, resiste à seca e se desenvolve até mesmo em solos arenosos pobres. É por isso que os agrônomos costumam chamar a junça amarela de uma das ervas daninhas mais resistentes do mundo. A produção de chufa também é impressionante, como em Valência, onde é cultivada para a produção de horchata,
onde o rendimento de tubérculos varia normalmente de 3 a 6 toneladas por acre. Isso é comparável ao rendimento de algumas culturas de grãos cultivadas com o uso muito mais intensivo de fertilizantes e pesticidas químicos. Mesmo em estado selvagem, sem cuidados ou cultivo do solo, a planta é capaz de produzir centenas de quilos de tubérculos nutritivos por hectare. No entanto, é precisamente essa independência que a torna inconveniente para o sistema agroindustrial moderno. A chufa não exige a compra anual de sementes, pois o agricultor pode simplesmente guardar alguns tubérculos e plantá-los novamente. Não requer grandes doses de fertilizantes e pode crescer em solos considerados inadequados para muitas culturas. Além disso, historicamente, tem sido cultivado e colhido com o mínimo uso de máquinas, o que dificulta o controle em uma agricultura baseada em enormes monoculturas e controle rigoroso dos campos. É por isso que na literatura agronômica a ênfase principal não está no seu cultivo, mas nos métodos de destruição. E é exatamente assim que a agricultura verdadeiramente sustentável deveria ser. Uma planta que cresce sozinha, sobrevive à seca, produz uma colheita estável e é armazenada por anos sem qualquer perda. Mas como você já deve ter imaginado, o sistema agrícola moderno é estruturado de maneira completamente diferente. Os agricultores são ensinados a ver essas plantas não como um recurso, mas como um problema que precisa ser controlado. Qualquer planta que cresça sem intervenção humana constante, sem a compra de sementes, sem produtos químicos e tecnologia, torna-se imediatamente uma ameaça para os campos com culturas comerciais. E aqui surge outra questão, raramente levantada em voz alta. Quem se beneficia do fato de a chufa ter sido declarada erva daninha? É claro que se trata de empresas químicas que vendem herbicidas. Empresas de sementes que vendem anualmente novas variedades híbridas, produtoras de fertilizantes, sem os quais muitas culturas modernas simplesmente não produzem colheita, bem como fabricantes de máquinas agrícolas. Todo esse vasto sistema é construído em torno de culturas que exigem investimento constante, dependência e controle, e a chufa não se encaixa nesse modelo de forma alguma. Não pode ser patenteado porque as pessoas o cultivam há milhares de anos, e um agricultor não precisa comprar novas sementes todos os anos. Basta guardar alguns tubérculos e plantá-los novamente. Ela consegue crescer em solos onde muitas culturas exigem grandes doses de fertilizantes, e para um sistema industrial, isso é um desastre. E é por isso que as recomendações científicas muitas vezes a descrevem não como uma cultura alimentar ancestral, mas como uma erva daninha que precisa ser erradicada. Mas apesar disso, a planta não desapareceu e em Valência, na Espanha, o cultivo da chufa continua há muitos séculos. Existe um conselho regulador especial que protege a tradição de produção da horchata de chufa e monitoriza a qualidade da colheita, uma tradição que existe há mais de 7 séculos. Na África Ocidental, a chufa também continua fazendo parte da alimentação diária, sendo cultivada e vendida pelo povo Hausa em mercados da Nigéria, Níger e Mali. Os tubérculos são consumidos crus como um lanche doce, fritos ou usados em bebidas, e ainda fazem parte da alimentação diária nos dias de hoje. Assim, o conhecimento sobre essa planta sobreviveu a eras históricas inteiras, ao colonialismo, à industrialização da agricultura e até mesmo à chamada Revolução Verde do século XX, mas nunca desapareceu completamente. E agora, numa reviravolta inesperada, a chufa começou a reaparecer num local completamente novo na última década: lojas de produtos naturais. Os cientistas também voltaram a prestar atenção, e pesquisas mostram que a chufa pode, de fato, ser usada para produzir óleo vegetal com alto teor de ácido oleico, quase como o azeite de oliva. Outros grupos estão estudando a farinha de chufa como uma ótima alternativa sem glúten ao trigo, mas algo estranho está acontecendo. Apesar de todas as suas propriedades, nenhuma grande agência agrícola está promovendo a chufa como uma nova cultura básica para a segurança alimentar. Os programas governamentais de combate à fome e à seca quase não mencionam o assunto,
mas os boletins agronômicos continuam a publicar recomendações sobre como erradicar de forma mais eficaz a ciperácea amarela dos campos. A infraestrutura permanece a mesma. A indústria química continua lucrando com a luta contra essa fábrica e os conselhos agrícolas continuam a considerá-la um problema. Entretanto, a própria planta continua fazendo o que faz há milhares de anos. Cresce, forma tubérculos subterrâneos, sobrevive à seca, à aração e até mesmo a herbicidas. E o mais interessante em toda essa história é que cada vez que alguém descobre a verdade, que uma erva daninha comum era, na verdade, alimento da Era do Gelo, parte da culinária do Antigo Egito e algo que era colocado nos túmulos dos faraós, a situação se torna mais difícil de controlar. Porque neste ponto, fica claro que a fronteira entre uma erva daninha e uma cultura não é determinada pela natureza da planta, mas sim pelo homem. E o mais importante é que todo agricultor que descobrir isso um dia começará a fazer perguntas incômodas. Porque, por vezes, a chufa produz tubérculos mais nutritivos por hectare do que algumas culturas tradicionais. Cada campo onde cresce chufa sem fertilizantes, sem equipamentos complexos e sem investimento constante, torna-se uma prova viva de que o sistema agrícola moderno está estruturado de forma completamente diferente da que imaginamos. As pessoas transformaram esse superalimento em erva daninha porque não conseguiram patenteá-lo. Eles simplesmente criaram herbicidas para resolver o problema de vez, já que não conseguiam comercializar a chufa. O mundo moderno convenceu a todos de que é inútil, simplesmente porque seu valor mina todo o seu modelo econômico. Mas como já sabemos, há 16 mil anos tudo era completamente diferente e toda essa história era muito simples. Chufa simplesmente alimentava as pessoas, de forma constante e confiável, sem a permissão de ninguém, e é por isso que querem que você se esqueça de sua existência. No entanto, agora você não pode mais fazer isso, porque sabe mais do que gostaria no mundo moderno. A chufa ainda cresce em nosso solo e continua pronta para dar à humanidade tudo o que está escondido em seus tubérculos.